Ju, você já observou que cada criação do Senhor nos traz uma lição? Que cada obra do Criador nos traz algo bom, onde a gente pode observar e aprender muito? Parece que ele fez tudo assim de Com propósito propósito. para a gente olhar e se lembrar Sim, do que ele quer nos sim, ensinar. sim. Hoje no Vestidas de Fé, nós vamos aprender lições muito importantes com a águia. Ela vai nos ensinar em toda a sua trajetória a fazer algo em nossas vidas para poder cada dia mais nos parecer com o Senhor. Então prepara o seu coração, porque hoje aqui no Vestidas de Fé nós iremos aprender lições importantíssimas com a águia, onde vai nos guiar, nos ensinar como viver uma vida de fé e de propósito. Primeira lição: a águia, ela voa acima da tempestade. Aonde o vento for, ela vai. E assim também é na nossa vida muitas vezes. Quantas vezes, Suzy, a gente passa por uma grande tempestade que vê tudo escuro à nossa frente, a gente não sabe para onde correr, a gente muitas das vezes desespera o nosso coração, mas o Senhor nos chama para poder manter o foco. No momento dessa tempestade, dessa dificuldade, é usar ela para poder crescer, subir. A águia ela vai subindo cada vez mais alto. E é isso que o Senhor espera de nós. Usar cada dificuldade para poder crescer e ter um foco, um objetivo, olhar para o Senhor. Olha só o que diz aqui em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Nós esperarmos no Senhor, as nossas forças, que muitas vezes nas dificuldades parecem enfraquecer, parece que a gente não vai dar conta, se a gente esperar no Senhor, Ele vai vir e vai nos fortalecer, vai nos renovar. E toda essa situação de tempestade, de dificuldade, também me leva a um versículo aqui que eu achei muito bonito. Quero ler junto com vocês, que é Provérbios, no capítulo 4, versículo 25 ao 27, que diz bem assim, ó. Nos momentos de dificuldade, olha o que você tem que fazer. Olha o que nós temos que fazer. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Olha o que o Senhor nos ensina. Que lindo! Olhar para aquilo que está adiante. Às vezes nas dificuldades, na maioria das vezes nas dificuldades, a gente só vai enxergar o agora. A gente só enxerga o que está acontecendo agora, o Senhor não está agindo, o Senhor não está fazendo. Senhor, eu quero sair dessa situação, mas o Senhor nos lembra para poder olhar, olha lá na frente. O que vai acontecer depois da tempestade? O que vai acontecer depois das dificuldades? E nunca se esquecer que o Senhor é aquele que sempre está olhando por nós, que vai sempre renovar as nossas forças nas tempestades da vida. Ju, e assim como você falou que a águia ela usa o vento contrário para subir mais alto, por que não dizer que nós podemos também usar os desafios ao nosso favor? Usar a dificuldade também ao nosso favor. De um tempo para cá, eu comecei a sempre que eu estiver passando por um momento difícil ou por um desafio, eu tento tirar algo bom daquilo ali. Porque às vezes é num momento de dificuldade que a gente vai crescer. Na maioria das vezes. Porque o desafio ele vem exatamente para nos desafiar, para aguçar a nossa visão, para nos tornar mais forte e para sempre vai trazer alguma experiência. Então é sempre importante quando a gente estiver passando por um momento de dificuldade, um desafio, algo que nos tira da zona de conforto, é interessante a gente sempre observar o que isso quer me ensinar. Será que não é depois dessa dificuldade que eu vou subir um nível mais alto? Então é muito importante essa lição da águia para nós hoje. A segunda lição que a águia nos traz é que a águia ela tem uma visão apurada. A águia ela tem a visão tão aguçada que ela enxerga até 3 quilômetros de distância. Ela tem a visão 8 vezes mais potente do que a nossa visão. Que impressionante. É muito poderoso, né? E assim também o Senhor quer nos dar essa visão espiritual
para que nós venhamos enxergar, além da dificuldade, além da dor, além daquela situação difícil, nós venhamos enxergar o propósito que o Senhor tem para nós lá na frente. É muito normal, assim como você falou, Ju, a gente é muito limitada. A nossa visão é limitada, né? A nossa visão é muito limitada. A da águia, ela vê 3 km de distância, a visão dela é aguçada 8 vezes mais potente do que a nossa. Nós temos uma visão limitada. E, infelizmente, quando vem a dificuldade, quando vem a dor, quando vem o problema, quando vem o desafio, parece que a visão diminui ainda. Diminui mais ainda. Né? Ao invés da nossa fé dizer assim, não, a minha fé está aqui guardadinha, mas aí veio a dificuldade, eu vou mostrar. Não, parece que ela se esconde mais ainda. E aí a gente começa só a ver a dificuldade, a gente começa a ver só a parte ruim. Se a gente enxergasse como a águia, quando a gente enxergasse lá na frente, a gente sabia, não, isso aqui é só uma fase, vai passar, e eu sei por onde caminhar, eu sei por onde ir para me chegar lá na frente. Mas aqui, o Senhor, Ele quer nos dar essa visão espiritual. Ele quer nos dar, assim, como a águia enxerga lá na frente, o Senhor quer, a lição espiritual que traz para nós aqui é que Ele quer dar essa visão espiritual para nós. E como que nós vamos conseguir essa visão espiritual? Não tem outro caminho. É estudando a palavra, é orando e adquirindo fé todos os dias. Porque quando vem a dificuldade, a gente nem vai dizer assim, poxa, vai ver essa dificuldade e agora esse problema, não. A gente só vai dizer assim, Senhor, qual é o propósito agora? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação, não é? E aqui, ó, em 2 Coríntios 4,18 fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Nós temos que crer a tal ponto de nós estarmos passando na dificuldade, passando no aperto, na tribulação, na angústia, mas a gente sabe que lá na frente a nossa vitória vai vir. Está passando por uma dificuldade agora, mas a gente crê num Deus que é poderoso, no Deus que nos ama, no Deus que cuida de nós, que lá na frente Ele vai sim nos tirar daquela situação e nos entregar a vitória. E quando chegarmos lá, ainda vamos ter uma experiência muito grande para contar. Lição 3. A águia prepara o seu ninho com bastante cuidado. Ela procura um lugar alto, em média 2 metros de altura, e faz ali o seu ninho. O ninho tem galhos grossos, firmes por fora e dentro peninhas bem macias. E assim também é o cuidado do Senhor com a nossa vida. O Senhor muitas vezes nos permite passar pelas dificuldades para poder nos proteger, para nos preparar para situações lá na frente que a gente não estaria preparado. Esses galhos grossos, esses galhos firmes, é a proteção do Senhor nas nossas vidas. Olha o que diz em Provérbios 3:12. O Senhor corrige a quem ama. Muitas tempestades da nossa vida vai ser correção. Sim. Correção porque o Senhor nos ama. E o Senhor, Ele quer nos levar para o caminho que vai nos trazer vida. Para o caminho que vai nos trazer bênçãos espirituais. Ele sempre vai olhar para nós e vai nos direcionar. Muitas vezes pela dor, né, pelo sofrimento. Pela provação. Isso, e nós temos que aprender. Nós temos que aprender com as situações e deixar o Senhor moldar o nosso coração. Não para poder ser cada dia mais áspero, mais rígido, sem amor, sem um olhar de compaixão, não. Que cada situação de dificuldade na nossa vida sirva para poder nos transformar em pessoas melhores. E outra lição que me traz aqui dentro desse contexto, a águia prepara o ninho com cuidado, é sobre o nosso cuidado também com aqueles que a gente ama. É sobre a gente proteger aqueles que a gente sempre ama, quer, né? Nossos filhos principalmente, né? Proteger quem a gente ama com aquele cuidado. O que nós temos feito para poder proteger, principalmente a nossa família? Eu sempre falo assim sobre proteção. A gente fala, né, Suzy, muito sobre família, cuidado com os filhos, porque a águia ela tem todo esse cuidado na preparação do ninho. Como nós temos preparado o ninho da nossa família, da nossa casa? Como nós temos preparado? Temos preparado os nossos filhos, eles estão bem protegidos, guardados dentro do nosso lar? Nós temos ensinado eles a batalhar as suas guerras? Nós temos ensinado eles a enfrentar as suas dificuldades? Nós temos que ter esse olhar de águia dentro do nosso lar e preparar os nossos filhos para as dificuldades que vão vir. E cuidar com todo o carinho necessário, o que for preciso do nosso lar para poder proteger, para poder guardar.
Fala sobre a correção do Senhor com a gente e da nossa correção também com os nossos filhos, sabia? Sim. Muitas das vezes a gente vê por aí mães e pais que não têm mais nem força para corrigir os filhos. Porque tem que ser colocado limite, né, Ju? Se não colocar limite enquanto o filho é pequeno, a gente não tá dando aula aqui de criação de filho, não, né? Mas o Senhor manda corrigir os nossos filhos. E se a gente não corrigir, não colocar limite enquanto é pequeno, mais tarde a gente vai ver eles sofrerem por decisões que eles tomaram, que muitas vezes nós poderíamos ter evitado. E a gente vai ver ele sofrer e vai sofrer também. Poderíamos ter cuidado melhor do ninho. E não é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso a gente ensinar e eles vão pôr tudo em prática. Se fosse assim, seria maravilhoso. Mas já pensou? Se você deixar abrir mão, não vai ser muito pior? Né? Se o nosso Pai, o nosso Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Cada correção nossa com os nossos filhos é amor, É né? amor? É amor. Com certeza. É o carinho, é cuidar bem, é olhar para o nosso Deus e dizer para Ele, Senhor, eu estou fazendo bem? Eu estou fazendo bem aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, né? Vamos aprender com a águia. A águia nos ensina muito. Sim. A quarta lição que a águia nos ensina é: a águia ensina os filhotes a voar. Quando chega a hora, ela tira os filhotes do conforto do ninho para que aprendam a voar. Ela vai tirando os galinhos, ela vai tirando tudo aquilo que impede os filhotes a voar, até para eles já começarem a sentir vontade de voar, eu creio, né, Juliana? E quando chega uma certa fase, a gente foi estudar e a gente viu que ela solta os filhotes lá de cima, para que os filhotes já aprendam a voar ainda quando são muito pequenos. E me lembra muito... o Senhor Jesus, ele sempre nos tira da área de conforto, Juliana. Ele tira. Se nós formos observar na Bíblia, os discípulos, o Senhor, quantas vezes que o Senhor tirou os discípulos da área de conforto? Quando ele chamou Pedro para Pedro caminhar sobre as águas. Aquilo para mim é desafiador. E não é que eu não creio no Senhor, eu creio. E eu digo aqui na teoria que eu creio. Se fosse na prática, será que eu ia andar como Pedro? A Bíblia diz que Pedro foi, mas quando ele teve medo, ele afundou. É tirar da zona de conforto. O Senhor nos tira muitas vezes, né? Quando ele dizia para os discípulos, vai, expulsa os demônios, cura os enfermos. Isso é tirar da área de conforto. E eu imagino o Senhor dizendo assim, ó, hoje eu estou aqui com vocês. Vocês estão vendo eu fazer, se vocês não der conta, vocês me chamem e eu estou aqui. E quando eu não estiver aqui? Então eu vejo ali a preparação, o Senhor preparando os discípulos, e assim é para nós hoje, quando ele não estivesse aqui na terra. É claro que ele está conosco, sim, mas lá ele estava presente. É tanto que teve vezes que o discípulo falou, Senhor, nós fomos expulsar um demônio e nós não conseguimos. Aí eles iam falar para o Senhor, e o Senhor ia dizer por quê, ia expulsar, né? E hoje, conosco também não é diferente. Nós não temos o Senhor fisicamente aqui, mas nós sentimos Ele. E Ele também nos deixou essa missão. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, comerão coisa mortífera, não fará mal algum. E ainda falou assim, estes sinais seguirão aos que crerem. E os que crerem farão obras maiores do que estas. Que coisa maravilhosa! Mas nós temos que sair da área do conforto, para a gente poder voar tão alto também como a águia. E como nós estamos trazendo a águia como lição espiritual para nós hoje, também é assim conosco. O Senhor, Ele também quer que nós saímos da zona de conforto. É fácil? De forma alguma. Eu estou lembrando aqui, uma vez que o Senhor falou para os discípulos, Ele estava falando para a multidão o dia inteiro, e os discípulos, Senhor, despede o povo, que o povo está com fome. Aí Ele falou assim, não despede não. Vós mesmo dá comida para o povo. 5 pães e 2 peixes. Teve outra vez também que era menos que isso. Então, ele fazia os discípulos sair da zona de conforto. Constantemente. Os discípulos estavam com ele e tinha toda a segurança. É claro, não, o Senhor está aqui, não, o mestre está aqui. Não se preocupa, o mestre está aqui. Mas ele sempre queria. Sempre fazia isso para dizer assim, olha, vocês vão aprendendo, vocês vão buscando a autoridade de vocês, porque vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui e vocês vão fazer só em meu nome. Só que para isso você tem que ter fé. Então, essa é a lição que, para mim, que a águia traz é essa daqui. Assim como ela ensina os filhotes, o Senhor o tempo todo, ele está nos ensinando também. Lição 5. A águia, ela se renova. Quando ela envelhece, ela escolhe uma montanha bem alta para poder ela se renovar. Lá ela troca o bico dela,
as unhas, as garras e até as penas. Isso é um processo bem doloroso. Esse processo dura em média 150 dias. São muitos dias que ela passa nesse processo. Sim. Primeiro, ela bate o bico dela na rocha até quebrar o bico. Que doloroso, né, Suzy? Nossa, só de pensar. Depois que renova o bico, quando o bico ele cresce, ela começa a tirar as suas unhas, as garras, com o bico para poder tirar e vir novas garras para poder, agora ela tá mais segura, né? Tá velha aquelas garras. Sim. Depois ela arranca pena por pena, que já não dá mais para proteger o corpo dela, não tem aquele o quentinho que ela precisa de penas novas. E ali ela tira pena por pena e espera novamente o processo de crescer as penas. Quantas vezes nós somos chamados para poder renovar? Eu acho que, Juliana, na verdade, eu acho que tem um chamado do Senhor todos os dias. Sim. Para a gente renovar. Chega um momento que o Senhor nos pede para renovar a nossa alma. Renovar a nossa fé, o nosso propósito. Quantas vezes nós precisamos deixar para trás a casca dura, deixar aquilo que tem nos impedido de voar. As vestes velhas, né, Juliana? Sim. Tem que deixar as vestes velhas. A capa velha. Deixar né? para trás. A capa suja, né? Desgastada. Né? Para poder viver mais. A águia, depois desse processo, ainda consegue viver muitos anos. E quantas vezes nós, se não decidirmos renovar as nossas forças, renovar a nossa alma ali, nós vamos morrer. Nós temos que decidir, eu quero renovação para a minha vida, eu quero renovação para tudo que eu estou vivendo e vai em busca dessa renovação. A águia, ela sobe na montanha, vai lá na montanha, onde ela se sente protegida ali para poder começar a renovação. Sim. E nós temos que estar pertinho do Senhor para começar essa renovação. Nós sozinhas não vamos conseguir, mas o Senhor nos chama para deixar o velho para trás, em busca do novo, aquilo que vai nos dar mais vida, aquilo que vai trazer para nós uma transformação. Nós precisamos de buscar uma renovação, assim como a águia. Que bonito o que ela faz, dói o corpo dela, dói muito nela, mas ela tem um processo que ela tem que passar para poder viver mais. E tantas vezes nós deixamos para trás atitudes que hoje pode ferir muitas pessoas, que hoje pode deixar muitas pessoas abatidas. Às vezes você é aquela que fala muito, que não deve falar tanto, né? Às vezes a gente fala mais do que deve, Suzy. Isso pode deixar as pessoas tristes. E o Senhor está nos convidando para deixar de ser fofoqueira, para deixar a mentira para trás. Lançar a palavra negativa sobre a vida dos outros, né? Vamos mudar. Se eu não posso dizer uma palavra de bênção, também não vou falar uma palavra de maldição. Mas o Senhor está nos chamando para poder mudar isso. E pode ser difícil, pode ser doloroso, assim como é para a águia. Mas a renovação que traz para a águia, traz para a nossa vida também. A renovação de viver um novo tempo na presença do Senhor, um novo tempo que a gente nunca conheceu um dia porque a gente não quis deixar para trás aquilo que não agradava. E o Senhor, Ele nos chama para deixar para trás e chamar Ele para poder ficar pertinho da gente nesse período, todo o período da vida, mas nesse período que ela está sozinha lá, ela está sozinha. Em muitos momentos que a gente vai trazer um novo tempo para a nossa vida espiritual, nós nos encontramos sozinha, com a batalha da nossa mente ali, com a batalha interior que ninguém vai enxergar, mas o Senhor está enxergando e está trazendo essa renovação para nossas vidas, para nossa alma, para o nosso espírito, para nos fazer mais forte, para nos fazer aquelas mulheres que tenham foco no olhar. Eu tenho ali um objetivo, eu vou chegar lá. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, eu vou aprender. Eu vou aprender com cada situação e vou me tornar mais forte depois desse processo. E assim, Juliana, como a águia, ela tira tudo que é velho, né? Penas, bico, unhas, ela tira tudo que é velho. E aqui, quando vem para o nosso sentido espiritual, nós não estamos falando necessariamente das roupas carnais. São roupas espirituais, como você já falou, é renúncia. É renunciar aos velhos hábitos, é renunciar a companhias que não agradam ao Senhor, é renunciar a lugares
que não agradam ao Senhor. E por que não falar agora das vestes também, as vestes carnais? Abandonar algumas vestes, talvez aquela roupa mais sensual, aquela roupa mais decotada, e a partir de hoje vestir de vestes novas, se trajar como uma mulher cristã, como uma mulher modesta, como uma serva do Senhor. Vários costumes que muitas vezes nós temos eu sempre falo de frequentar lugares que não agradam ao Senhor, porque quando a águia está nesse processo, ela está separada, ela está sozinha no processo de renovação, e não vai haver renovação na nossa vida se nós estivermos juntos. Se nós estivermos misturados num todo, não vai ter renovação. Tem que ter essa separação para que o novo de Deus venha se revelar em nós. Porque primeiro a águia ela tem que passar pelo processo de mudança. Vai tirar tudo que é velho. Aí vem o novo, ela vai começar a viver o novo. Ela fica mais jovem aí, vários anos, né? E nós não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando aqui do espiritual. Nós temos também que passar por esse momento, ficar quieta, ficar resguardada ali, limpando, é um processo de purificação, tirando tudo que é velho, tirando tudo que é sujo, tirando tudo que é desgastante, que é desgastado, que já está feio, tudo aquilo que mancha a nossa aparência. E quando a gente vai voltar com o brilho do Espírito Santo mais forte, a gente vai voltar com nossas atitudes diferentes, o nosso falar diferente, as nossas atitudes diferentes, o nosso andar diferente, as nossas vestimentas diferentes e com o testemunho maravilhoso que vai impactar muitas outras vidas. Então é necessário a gente sair do meio. É necessário a gente tirar um momento de reserva com o Senhor. E muitas vezes a gente não quer tirar esse momento, mas muitas vezes o Senhor vai levar. O Senhor vai nos levar para o secreto. O Senhor vai nos levar para o secreto. Porque às vezes a gente está aqui, ó, nessa vida de conforto, está tudo maravilhoso, está tudo lindo, e a gente não vê muitas vezes a necessidade de uma renovação. E quando o Senhor, Ele quer, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos leva. Ele nos leva. E aí a gente só vai enxergar quando a gente está lá, ó, sendo moldada, sendo lapidada pelo Senhor. Aí que a gente vai entender qual era o projeto do Senhor na nossa vida, qual era o propósito do Senhor na nossa vida. Mas é necessário. Tudo isso que a águia passa é necessário nós passarmos também para que haja renovo espiritual. É uma decisão. Sim. A águia, por volta dos 40 anos, ela decide que ela tem que ir para esse processo de renovação. Por quê? Se ela não for, ela vai morrer. Vai morrer? E se ela for, ela vai ter mais anos, sim, né? Ela sim. vai viver mais tempo. Sim. E assim acontece com nós, né? Conosco. Se a gente não abandonar certas coisas, nós vamos morrer espiritualmente. Vai findar na morte espiritual. Porque a gente vai se conformando, a gente vai se unindo ao todo e a gente vai achando tudo muito normal, achando tudo muito natural. Ler a Bíblia já não faz parte da nossa rotina. A gente ora só para dormir, às vezes nem ora na hora que acorda e vai ficando muito natural. A gente começa a frequentar lugares que a gente não frequentava antes e achava muito normal. E está cada vez avançando o sinal, está cada vez indo uma casinha a mais. E a gente vai estar achando isso tudo natural, tudo muito normal. E ninguém vai abrir a boca e dizer assim, não, eu estou distante do Senhor. Ninguém vai abrir a boca para falar isso, porque isso é uma palavra muito pesada. Demais. Ah, você tá distante do Senhor? Não, eu tô perto do Senhor. Não estou indo muito na igreja, não, mas eu... A pessoa acha pesado falar que está distante do Senhor, mas ela está indo cada vez mais para o abismo, ela está indo cada vez mais para distante do Senhor, mas ela não está dando fé, ela não está percebendo que está indo. E isso é muito grave, até que chega na morte total espiritual da pessoa. Por isso que a gente tem que fazer alguma coisa antes, porque quando a gente observar que está ficando algo diferente em nossa vida, que a gente não tem sentido a presença do Senhor, quando a gente lê a Bíblia. E não é normal. Não é normal. A gente não sente desejo de estar perto do Senhor, não sente desejo de mudança. Porque quando nós temos Deus conosco, a gente vai sempre ter um sentimento de mudança dentro de nós. Sempre. A gente vai todos os dias analisar o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho que mudar. E o desejo do Senhor é que a gente venha ter uma vida espiritual frutífera. Não é uma morte espiritual. Então, que a gente decida hoje, olha, eu vou ter uma vida espiritual frutífera. Eu vou hoje me levantar dessa morte espiritual para uma vida espiritual. É isso que o Senhor aguarda de nós. Nem que seja um pouquinho de força, você tem um pouquinho de força aí para poder avançar um pouco. Comece.
Comece agora. Vá sem vontade. Vai. Né? Depois... Não sente vontade de orar, vai orar sem vontade. Daqui a pouco você está sentindo vontade de orar, necessidade de orar, você quer passar mais tempo orando. Sim, porque não é fácil, Ju. Não é fácil. É uma luta da carne contra o espírito. O inimigo age também e vai querer tirar a gente da presença. O inimigo não quer. Ele sempre vai nos acusar. Sim. Não é fácil para mim todos os dias tirar um momento para estar na presença do Senhor. Mas quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele sempre vai me lembrar, Suzy. Ele vai sempre me lembrar e vai falar ao meu coração, olha, Ju, conversa agora com o pai. Você não leu ainda a Bíblia hoje? Vai ler. Você não falou com ele hoje ainda, né? Tem essa cobrança, você não falou com ele hoje ainda. E aí, a sexta lição que a águia nos traz é: a águia escolhe as alturas. Quando a águia decide fazer o seu ninho, ela escolhe um lugar bem alto, nas rochas. Nas rochas, no alto das rochas, melhor. Quando a águia decide fazer o seu ninho, ela escolhe o alto das rochas para começar a construir o seu ninho, longe de todos os perigos, onde ela possa ter segurança, né? Para ali ela estar com o seu companheiro e também com os seus futuros filhotes. Ela precisa estar lá nas alturas, porque lá da altura ela já tem uma visão aguçada. E aí lá na altura ela consegue ver muito mais. Tudo aquilo que vem para ameaçar a segurança dela, ela já está vendo, então ela já consegue descartar de imediato. Assim também somos nós. Se nós queremos viver o propósito do Senhor, nós precisamos ir para a rocha, que é o nosso Senhor. Nós precisamos buscar as alturas, nós precisamos buscar a presença dos céus, a presença das alturas para a nossa vida também. Nós precisamos estar tão altos, à altura da vontade do Senhor, para que nós venhamos também identificar aquilo que vem para ameaçar a nossa vida. Por exemplo, a pessoa que está próximo do Senhor, a pessoa que tem o conhecimento da palavra, a pessoa que está se alimentando da palavra todos os dias, que está estudando a palavra todos os dias, que está orando, logo ela vai identificar alguma cilada que o inimigo mande, traga e o prepare para nos derrubar, para nos enganar, talvez com a mentira, quando alguém vir talvez com a artimanha para nos enganar, para nos ludibriar, nós vamos saber identificar, porque nós estamos perto do Senhor, nós estamos alinhados com a vontade do Senhor. A gente vai saber identificar com mais rapidez aquilo que é de Deus e o que não é. E o inimigo, ele é muito sagaz. Às vezes ele manda coisa para nos enganar, para nos deixar reduzir os nossos olhos. Ele manda coisa que às vezes a gente fala, não, isso é de Deus. Às vezes a gente vai pensar de tão astuto que o inimigo é, mas quando a gente está perto do Senhor, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está pertinho do Senhor, a gente sabe identificar com mais rapidez. Então é por isso que a gente precisa estar na rocha, que é o Senhor Jesus. Assim como a águia, ela prefere estar lá no alto da rocha para fazer o seu ninho, para se manter segura, assim também somos nós. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, para que também os perigos do mundo, as ilusões do mundo, as setas do inimigo, os planos do inimigo também não venham nos seduzir, para que nós venhamos ter sabedoria, discernimento, vigilância, e na hora que o inimigo jogar lá a seta dele, jogar lá o plano dele para nos enroscar, para nos seduzir, a gente vai saber identificar logo que nós precisamos estar mais pertinho do Senhor e a gente vai rejeitar, a gente vai descartar toda a obra do mal. Quando você fala de alimentar da palavra, estar mais perto do Senhor, eu me lembrei da águia, que ela só se alimenta, né, de alimentos vivos. Ela não come nenhuma carniça, nenhum animal que está morto. Ela escolhe muito bem como ela vai se alimentar. A gente vê assim que ela preza por total qualidade de vida. Limpeza. Né? Por total qualidade de vida. Ela prefere estar separada, o ninho dela é separado, ela voa mais alto que todos os pássaros. É tudo muito diferente das outras aves, né? E a gente também tem que se alimentar bem. Sim. Ela escolhe com que se alimentar. Sim. E nós temos escolhido bem os alimentos da nossa alma. É para poder a gente agora fazer uma análise. Eu tenho me alimentado bem? A minha alma está bem alimentada? Ou eu tenho alimentado a minha alma com as carniças que o mundo oferece? As comidas estragadas. Tudo estragado que vai fazer mal a mim. Sim. Que vai me deixar doente. Então, faça essa análise. Olha para você hoje e veja como você tem alimentado o seu espírito. E se você não tem alimentado bem, comece a alimentar diferente.
lendo a palavra, buscando intimidade com o Senhor, estando mais perto do Senhor. E descartando algumas coisas, né, Juliana? Porque às vezes nós assistimos muita coisa que nada edifica a nossa vida, né? Às vezes nós ouvimos coisa que de nada vai edificar a nossa vida. Quando nós vamos fazendo essa faxina, é maravilhoso. Quando a gente vai selecionando sobre o que ouvir, selecionando sobre o que assistir, selecionando sobre o que compartilhar, a nossa vida muda totalmente. Né? Muda a nossa perspectiva. Às vezes a gente está perto de tantas pessoas negativas, ou então você está conversando com alguém, aí o fulano fala bem assim, você viu o que passou no jornal hoje? É morte, a mãe horrível. O filho que matou a mãe e tal. Começa a se alimentar de coisas boas. Eu vi a Helena Tanuri falando numa mensagem, eu gosto muito de ouvir ela, falando sobre isso, que às vezes a gente quer que a nossa fé esteja forte no Senhor, a gente quer ser uma pessoa para cima, animada, feliz, mas a gente se alimenta de notícias ruins. E aí a gente adoece o ambiente. Sim, a nossa casa adoece o ambiente, a energia fica diferente, né? A gente fica para baixo, a gente fica triste, a gente fica preocupado, né? E não é que a gente ache, não, então no mundo só tem coisa boa. Não, a gente sabe que tem coisa muito mal. O inimigo existe, a gente sabe que existe muita coisa mal. Mas eu não quero me alimentar de coisas ruins. Eu prefiro alimentar o que é bom, do que é bom. E a 7ª lição que a águia nos traz é a seguinte: a águia olha direto para o sol. Enquanto as outras aves se escondem, ela encara a luz. É assim que precisamos ser. Olhar para Jesus mesmo quando a luz dele nos confronta. E realmente não é fácil. Quantas vezes que eu estou lendo a palavra e eu vejo assim que bate forte aquela palavra e me corrige, me confronta. Mas mesmo assim, eu tenho que continuar olhando para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. Como que o Senhor está me corrigindo para o meu bem, né? Ele está me lapidando, me limpando através da palavra dele, ou às vezes alguma situação que o Senhor usa também para nos corrigir, para nos confrontar. E como que eu vou me esconder do Senhor? Como que eu vou dizer assim, não, eu não quero saber, eu vou deixar o Senhor de lado lá? Não tem como. Eu preciso cada vez mais me tornar sensível à voz do Senhor para que Ele venha me limpando. Não tem como eu me esconder. É deixar a palavra dele fazer uma limpeza em mim, é deixar que a palavra dele me confronte, é deixar que a luz dele brilhe em mim de tal forma até eu ficar limpinha. Clarinha, a luz dele bater tão forte em mim para que eu venha ficar limpa, para que eu venha ficar clara. E assim eu posso olhar para ele sem precisar me esconder. Porque quando temos algum pecado, quando nós temos algo que nos mancha, é normal a gente se esconder do Senhor, a gente querer se esconder do Senhor. Né? Assim como Adão e Eva, quando estavam no jardim, a Bíblia diz que no final do dia o Senhor ia visitar eles todos os dias. E aí, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram ao Senhor, comendo da fruta que o Senhor falou que não era para eles comerem, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. De vergonha. Eles estavam em pecado. Então, a única coisa que vai fazer nós nos escondermos do Senhor é pecado. Então, por isso que a gente tem que deixar a palavra do Senhor nos confrontar, nos libertar, nos limpar, nos moldar, para que a gente não venha sentir vergonha. Assim como as outras aves se escondem para não ver a luz do sol, assim também. A águia não, a águia ela enfrenta, ela olha diretamente para o sol. Assim também temos que ser nós não precisamos nos esconder do Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor, que é a nossa luz viva, forte, e ainda que muitas vezes vai doer um pouquinho nos nossos olhos essa luz, né? Às vezes vai doer aqui dentro, a palavra dele vem, confronta, mas faz aquela limpeza maravilhosa e a gente não vai mais sentir vergonha. A 8ª lição que nós aprendemos com a águia é que ela não se mistura facilmente. Quando ela está voando, ela está solitária ou então com poucas companhias. Isso me lembra que quem tem propósito, ela prefere estar só na presença do Senhor do que cercada de muitas distrações. E não é sobre você, não é uma regra, e não é sobre você viver em solidão. Não é sobre você estar solitária, não é sobre você ser uma pessoa isolada. Não, de forma alguma, mas é sobre separação. É não estar em ambientes contaminados. Selecionar. É selecionar, exatamente. É porque, igual eu estava falando com a Juliana aqui no bastidor, você não vai ver, eu não vou ver uma pessoa que está caminhando com o Senhor, que está... que é uma pessoa que é usada por Deus, uma pessoa que é uma referência como verdadeiro servo de Deus, ou que pelo menos está querendo ter, ou que pelo menos está construindo uma vida espiritual com o Senhor, você não vai ver essa pessoa em qualquer lugar. Não é sobre, porque é egoísta,
porque se acha melhor. Não é isso, é porque o Senhor exige de nós separação. O Senhor exige de nós diferença. Por exemplo, como é que eu vou querer ter resultado diferente, sendo que eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo? Como que eu vou querer ter resultado diferente se eu estou me alimentando das coisas que todo mundo está se alimentando, mas eu quero mostrar que em mim o resultado é diferente? Não tem possibilidade. Ou nós vamos nos separar daquilo que nos contamina, daquilo que vai nos prejudicar espiritualmente, ou nós vamos continuar na mesma. O ambiente de quem quer andar com o Senhor é diferente do ambiente de pessoas que não estão fazendo a vontade do Senhor. Não é verdade? É lugar que você vai ouvir o que você não quer, você vai ver o que você não quer, você vai sentir desejo de fazer o que você não quer. O inimigo, ele vai trabalhar de algo todas em as você, formas. né? O ambiente, Lançar. como nós falamos agora há pouco, o ambiente ele contamina a gente. E só tem um jeito da gente não ser contaminado por essas coisas, é evitar estar em rodas de certas conversas, é evitar certas amizades. Você vai ser egoísta. Não é questão de egoísmo, é que a gente tem que ter propósito. Se nós temos um propósito de viver aqui, caminhando certinho com o Senhor, nós vamos ter que fazer muitas renúncias. E para entrar no céu é dessa forma. A nossa caminhada é aqui. Se a gente quiser ir no céu, a nossa caminhada é aqui. E a gente tem que caminhar desse jeito. O Senhor, ele nos ensina a ser seletivo, Juliana. Ele nos ensina. Ele nos prepara, né? Sim. Chegando um certo tempo que você vai dizer, eu queria ir lá. Mas você fala, não, lá não é lugar para você. Lá não é lugar para você. Mas eu queria fazer tanto isso. Não, você não pode fazer. Vai se tornando mais sensível. Mais sensível. A vida que você tem hoje, você não pode mais fazer isso. Entende? E o mais interessante é que no início até que às vezes é pesado a gente renunciar. Mas eu queria tanto fazer. Mas depois a gente renuncia com todo prazer. Né? A partir do momento que a gente vive o novo de Deus, a gente começa a viver o novo de Deus, a gente começa a viver o propósito que o Senhor tem para a gente renuncia com todo prazer. A águia, ela simboliza força e realeza espiritual. Na Bíblia, ela é símbolo de força e renovação. Deus, ele nos chamou para viver assim, com visão, de águia lá de cima, sempre prontas a se renovar dia após dia. Não importa qual a situação que o Senhor muitas vezes permite em nossa vida, Ele nos ensina a viver como a águia, a viver as situações como a águia, vivendo o propósito do Senhor para a nossa vida, sempre olhando para o alto e sabendo sempre identificar todos os perigos que estão ao nosso redor. Porque quando nós andamos com o Senhor, nós identificamos à distância os perigos, assim como a águia. Sim. Ela identifica ali a 3 quilômetros de distância e nós também. Nós vamos ser assim na presença do Senhor. Estar perto do Senhor, nós só temos a ganhar, nós só temos a crescer, nós só temos a fortalecer a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela passa a ter mais saúde, energia, força para poder vencer qualquer dificuldade que vier. Em Isaías 40:31 diz bem assim: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. As asas da águia é grande, Suzy. Eu estava lendo que de uma ponta até na outra chega a 2 metros. Deve ser um pássaro muito lindo, né? Sim, e o Senhor, nos compara à águia. Nós vamos subir como asas de águia, as asas fortes, firmes, para poder subir cada vez mais acima. O Senhor quer nos dar essa asa forte, mas só nós vamos ter se estivermos cada dia mais perto dele. Vai nos dar essa asa forte se a gente esperar nele. Nós temos que esperar no Senhor sempre, em todas as situações. Esperar que o Senhor é aquele que vai sempre prover, é aquele que vai cuidar, nos fortalecer, nos resgatar, nos abençoar, nos dar nova direção, novos caminhos, nos trazer uma renovação em todos os dias, uma renovação para cada dia mais nós termos o nosso pensamento, a nossa mente curada. A nossa visão aguçada, isso, né? Para poder a gente um dia se encontrar com Ele. É tudo uma preparação. E o Senhor está nos preparando para uma eternidade feliz ao lado dEle. Uma eternidade no qual nós não vamos mais sofrer, uma eternidade que não vai haver mais choro,
uma eternidade feliz. Como vale viver todo o propósito do Senhor em nossa vida enquanto estivermos aqui, para um dia nós usufruirmos de tudo tão lindo, tão perfeito que o nosso Deus fez para cada um de nós. Ele quer sempre o nosso bem, o nosso melhor. A nossa eternidade, Ele também quer uma eternidade feliz, uma eternidade de paz. Mas nós temos que decidir hoje. Nós temos que decidir todos os dias nos renovar para nós chegarmos lá. Não é fácil, mas um dia nós podemos nos encontrar lá, do lado dele, todas nós juntas, olhar para tudo que passou, para tudo que a gente viveu aqui nessa terra, os sofrimentos, as angústias, as tristezas, mas se lembrar que naquele tempo de angústia e tristeza nós tínhamos asas como de águia, para poder voar acima de qualquer dificuldade, qualquer tempestade. Que o Senhor nos ensine a ser como águias, fortes, fiéis e sensíveis à voz do Espírito. Que cada tempestade se transforme em impulso para voar mais alto. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.